todos. Antes de passar a palavra ao orador da noite, nós temos alguns avisos. Já está disponível o livro do Clube do Livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Então, por favor, quem for sócio do clube pode retirar aí na livraria com a Lúcia. Também gostaríamos de avisar que está chegando o primeiro sábado do mês. Como nós sabemos, é o sábado em que é feita a distribuição das cestas para as famílias necessitadas. Então, aqueles que colaboram com os itens das cestas básicas, por favor, procurem os responsáveis do serviço essencial para poder fazer a contribuição. Então, hoje nós temos a palestra do André Luiz Marque Padula, daqui de Serra Negra, que vai nos falar sobre Deus, né? E antes de passar a palavra ao André, nós vamos ouvir a mensagem da Ju. É isso? Da Júlia. Então, educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo é a semana semear a luz pelos caminhos do futuro. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sempre conosco e que nós consigamos manter esse amor junto de nosso coração. Hoje é uma prova de que o espírita é doce. Bastou chover que todo mundo tem medo de sair da rua para se derreter, né? Então, mas o que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade, tá certo? Muito bem. Já tivemos a conversa com este tema faz algum tempo, né? E é sempre importante nós voltarmos aos temas abordados para que nós consigamos relembrar algumas coisas que sempre se fazem importantes, né? A questão de Deus, ela é extremamente importante para todos nós. Afinal, você acredita em Deus? Será que Ele existe? Porque é comum, é normal, ou melhor, é normal alguém chegar para você e perguntar: você acredita em Deus? E você de pronto fala: eu acredito. Mas até que ponto nós acreditamos em Deus? Até que ponto efetivamente nós temos a certeza que Ele existe? Porque quando você fala que eu acredito em Deus, nós podemos deixar de acreditar. 500 anos atrás, nós acreditávamos que o mundo era plano, que a Terra era o centro do universo. Nós acreditávamos que o Sol girava em torno da Terra, né? Tanto que o conceito de em cima e embaixo vem por conta disso, né? Porque afinal de contas, o que tem em cima? Em cima da nada. Falavam-se a respeito dos 7 céus, etc. Quem já leu, já ouviu falar num livro chamado A Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? Ele faz uma descrição, né, bastante rica sobre as regiões infernais. E ele diz que ela existia em camadas, ou seja, dependendo do grau ou do tipo de pecado que nós tivéssemos cometido, nós iríamos para tal ou qual inferno. E da mesma forma, caso merecêssemos o céu pelas nossas atitudes,
nós também, em virtude delas, iríamos galgando os céus até chegar ao sétimo céu. E o sétimo céu é onde viviam os espíritos puros, onde vivia Deus. E esse conceito era possível por quê? Em cima e embaixo. Em cima tem camada, uma, duas, dá para a gente imaginar isso. Hoje, 500 anos passados, nós vemos a ciência e um telescópio Hubble, né, trazendo milhares, milhões talvez, de imagens do universo. E cada imagem, uma mais espetacular do que a outra, estendendo os nossos horizontes, porque temos dificuldades de compreender o que é o infinito, o que é algo sem fim. Descreva algo sem fim. É difícil para você desenvolver essa ideia. Por quê? Se eu disser que o sem fim fica em tal lugar, alguém pode imaginar um lugar mais distante, portanto o sem fim é mais longe ainda, e assim por diante. O infinito, o conceito de infinito, é um conceito abstrato difícil de nós compreendermos. E quando a gente fala que a gente acredita em Deus, não, eu creio em Deus, precisamos tomar cuidado por isso, porque, como eu disse, o crer, por algum motivo, podemos deixar de crer em Deus, por uma série de razões. Então, na verdade, nós, espíritas, sabemos que Deus existe. É diferente. É um conceito que faz parte do nosso ser e que não necessita ser questionado. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus rege o universo. Eu sei que Deus está ao leme de tudo. Isso é algo que faz parte do meu ser. E como espíritas, agimos e sabemos que isso é assim. Eu tenho um amigo que ele é ateu. Aí eu chego para ele e digo, mas você é ateu mesmo? Graças a Deus eu sou ateu. Há paradoxo maior que esse? Graças a Deus que eu sou ateu. Complicado, né? Porque na verdade nós temos as nossas convicções firmes, mas dependendo da circunstância ela não é tão firme assim. Enquanto espíritas, e o que o Espiritismo nos pede? Que nós usemos da razão, que nós usemos do raciocínio para concluirmos, para chegarmos às condições e às explicações. E, olhando o mundo da forma como ele é, nós temos aqui algumas afirmações que são pressupostos, ou seja, são situações que a razão nos diz que é assim e que deve ser assim, porque tudo que existe tem uma causa. Ora, ao passarmos na estrada, e se nós olharmos para uma propriedade rural e vermos que existe uma plantação de café, que existe uma plantação de tomate, que existe um estábulo, e etc., nós depreendemos que alguém plantou aquele café. Porque o café não nasceu arruado, acompanhando as curvas de nível, ele não nasceu sozinho, não foi o acaso que fez com que o café nascesse daquela forma. Então, existe uma causa, existe a mão de alguém que fez com que as plantas estivessem dispostas daquela forma. Existe alguém que planejou, que pensou a construção de um estábulo, de um curral. Existe alguém
que fez aquilo de uma maneira lógica para poder extrair daquele local o melhor que ele pudesse, em produtividade, etc. Então, tudo que existe tem uma causa. Vocês já viram o nada criar alguma coisa? Aí tem sempre alguém que fala assim: eu vi. Eu morei numa república e os pratos e as louças que ficavam sobre a pia demorava tanto tempo para ser lavado, para ser limpo, que sempre surgia alguma coisa nova ali e ninguém plantou aquilo. Como é que surgiu aquele algo lá? Sujeira, micróbio gera alguma coisa, mas não é o nada que gerou alguma coisa. Ele não surgiu assim, né? Alguma coisa fez com que surgisse aquilo. Outra afirmação que também a nossa razão nos faz crer como sendo verdadeira é que o efeito nunca é superior à causa. Por quê? Porque a partir do momento em que o efeito for maior do que a causa, há uma subversão das coisas. Por quê? Se algo gera um efeito, tá? Sendo ele resultado de algo, esse efeito pode surgir 1, 2, 3, 4, N vezes. Você pode fazer com que esse efeito surja outras vezes. Mas o efeito por si só não tem origem. Ele não se produz também espontaneamente. Então existe algo que faz com que o efeito surja, que deflagre aquele efeito. E não podemos imaginar um efeito maior que a causa. Mas você pegar a comparação ia ser muito ruim, mas eu vou falar para vocês, tá? Por exemplo, a explosão atômica, né? O efeito causado pela fissão, né? Pela fissão nuclear, pela quebra de uma molécula, a energia gerada por aquela quebra faz aquele efeito que todos nós lembramos, né? Aquele facho de luz enorme, aquele cogumelo, etc. e tal. Se eu promover uma nova experiência, vai acontecer a mesma coisa? Vai. Se eu repetir esse efeito quantas vezes eu quiser, vai acontecer sempre a mesma coisa? Vai. Por quê? Porque a lei física que explica esse fenômeno vai ser sempre a mesma. Então, o efeito nunca é superior à causa. E por fim, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Dá para imaginar um encadeamento como aquela plantação de café? Está imaginando uma plantação de café? Toda arruada, toda acompanhando a curva de nível. Dá para imaginar que aquilo tivesse sido feito pelo acaso? Não dá, né? Então todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se fosse possível pegar um animal, um macaco, colocá-lo à frente de um teclado e de um monitor do computador, e o treinássemos a que ele ficasse apertando as teclas do teclado, ao longo de um determinado tempo, é possível que nós tivéssemos uma ou outra palavra formada pelo apertar de teclas daquele ser. Mas o apertar de teclas do macaco, por exemplo, não foi inteligente, ele apenas mecanicamente fez aqueles movimentos e obteve uma palavra, por exemplo.
mas não que houvesse um encadeamento lógico. Se nós formos olhar um relógio, olharmos o mecanismo, não o relógio de hoje, hoje o relógio é muito mecânico, a gente não vê muita coisa, mas aqueles relógios antigos, onde haviam cheios de polias, cheios de engrenagens, se nós formos olhar aquele mecanismo, nós vamos falar assim, poxa, que inteligência teve o homem um dia que desenvolveu esse mecanismo tão perfeito. Perfeito ao ponto de, se errarmos um dente, se tirarmos metade de um dente de uma engrenagem, o relógio vai se quebrar. Ele não vai mais surtir o seu efeito. Portanto, é a inteligência criou um mecanismo que gera um efeito inteligente, marcação de horas. Esse computador que está sobre a mesa, aquele projetor de imagens, foi objeto do quê? Da concepção humana que o criou. E nós podemos ficar maravilhados com aquilo que a inteligência humana é capaz de fazer. Mas por que você está falando tudo isso? Nós estamos falando tudo isso porque dá para imaginar o universo sendo formado pelo acaso? E quando nós falamos de universo, nós não estamos falando somente dos mundos colocados a tal ou qual distância, se ele está em expansão ou não, se tem um Big Bang ou não. A questão não é essa. As leis físicas que regem o comportamento desses mundos, o mecanismo de lei de gravidade, de atração que permeia o universo, dá para imaginar o acaso gerando esse tipo de lei intrincada ao ponto de gerar alguma coisa? Se nós admitirmos que o acaso poderia gerar tal coisa, talvez nós estejamos trocando o nome de Deus por acaso. Aí sim. Mas o nada gerar alguma coisa, o nada gerar algo inteligente, concatenado, uma lei física que é válida em todos os globos do universo, porque a lei da gravidade existe em todos os mundos, em todos os globos. Marte existe, Júpiter existe, assim por diante. O que modifica alguns parâmetros, algumas relações fixas, talvez outras questões físicas, quantidade de ferro no núcleo gerando maior ou menor gravidade, coluna de gases sobre a superfície daquele planeta gerando mais ou menor pressão, e assim por diante. Mas são parâmetros físicos constantes em todo o universo, que são os mesmos aqui da Terra. Portanto, imaginar que o acaso fosse capaz de gerar tal concatenação em todo o universo, será que é mais fácil imaginar no acaso ou imaginar a existência de Deus, ou aceitar a existência de Deus? Teria condição da natureza criar a si mesma? Quem tem em casa um canal de televisão da Sky ou da NET, em outras cidades tem, mas aqui é Sky, existe uma série de programas que são colocados à nossa disposição, chamado O Universo, aonde os cientistas buscam explicar como o universo se formou, como ele se criou, tudo partindo sobre premissa científica. Só que a origem não é dada. E partem do pressuposto de que as leis estão dadas. Mas quem criou as leis? O acaso teria essa capacidade? Da mesma forma a natureza.
Se tivéssemos uma temperatura há alguns milhares de anos, 1 grau a mais ou 1 grau a menos em média, talvez a existência da maneira como nós, de vida, da maneira como nós entendemos, baseada no carbono, talvez não existisse. Existe a questão de 2 anos atrás aproximadamente, porque tudo que nós entendemos como vida está baseado numa estrutura, numa combinação de carbono. Existe uma pesquisa feita por alguns cientistas nos Estados Unidos que desenvolveram uma teoria de que a mesma vida poderia se desenvolver não a partir do carbono, mas a partir da sílica, gerando outras formas de existência que nós não podemos imaginar. Aí alguém poderá dizer, mas isso daí é impossível. Isso não existe. Existe aqui na Terra. Existem uns locais submersos que são chamadas de chaminés vulcânicas, mas que se encontram no fundo do mar, que expelem grande quantidade de material tóxico para nós, que nós não conseguiríamos sobreviver naquele ambiente. Mas foi detectado que existem bactérias que sobrevivem àquelas condições extremas. Aquelas bactérias retiradas daquela condição, colocadas na nossa condição que para nós é normal, elas morreriam, mas ali elas sobrevivem. Por que a vida não poderia se originar desse outro mecanismo, de uma maneira totalmente diferente, difícil até para nós ensinar, a compreendermos? Mas por que não? Por que essa impossibilidade? O que o Espiritismo nos ensina? Que a vida da matéria é regida pelas leis físicas, e isso todos nós sabemos. Lei de gravidade, lei de atração dos corpos ou repulsão dos corpos, constantes, etc., gases, etc. Todas as leis físicas regem a vida da matéria. Mas como seria o mundo espiritual? Como será que os espíritos, que nós acreditamos também na existência dos espíritos, criados por Deus, como seria a vida desses espíritos no mundo espiritual? Eles estariam também sujeitos às mesmas leis que Deus determinou para a matéria? O que o Espiritismo nos traz é que essas leis, que os espíritos são regidos pelas leis morais. E a consequência dessas leis morais, da maneira de como eles agem, lhes conferem tal ou qual situação, tal ou qual maneira de agir. Enfim, mas o que é Deus? O Espiritismo, o Livro dos Espíritos, na sua pergunta primeira, nos diz o seguinte: que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Notem que a pergunta não está formulada em quem é Deus, mas que é Deus. Porque se fosse formulada da forma quem é, nós teríamos, imediatamente o raciocínio de que Deus seria algo ou alguém ou alguma coisa. E temos hoje condição de compreender quem é Deus? Dificilmente. O Espiritismo, então, o Livro dos Espíritos, pergunta primeira, nos dá essa resposta, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo foi criado por Deus. Tudo que nós vemos, tudo que nós assistimos, tudo o que nós sentimos e imaginamos. Como será que Deus se parece? Alguém tem ideia de como Deus se parece? Existe alguma imagem que o represente?
Na nossa infância espiritual, nós estagiamos por diversas situações da humanidade. E quando estávamos naquelas tribos primitivas, aonde nós éramos conduzidos por alguns que tinham um pouco mais de inteligência do que a grande maioria, os xamãs, por exemplo, sacerdotes, etc., nós tomávamos Deus pelo quê? Pelos efeitos. Então Deus era o raio, Deus era o trovão, Deus era a chuva, Deus era o vento, Deus era um animal, Deus poderia ser uma árvore, poderia ser um local. Deus era alguma coisa que nós pudéssemos visualizar, que nós pudéssemos ver e compreender, porque naquele instante a nossa capacidade de entendimento e compreensão era restrita. Então nós tomávamos Deus pelos efeitos, não pelas causas. E era natural pelo nosso estágio evolutivo. Fomos evoluindo, fomos desenvolvendo o nosso raciocínio, fomos desenvolvendo as relações interpessoais. A humanidade começou a se desenvolver, a criar leis para reger a sua forma de inter-relação, e nós passamos a acreditar em deuses diferentes. Mas nós acreditávamos, por exemplo, os gregos acreditavam na existência de Zeus, Marte, acreditavam na existência de Artemis, acreditavam em diversos deuses, cada um representando uma coisa. Marte era o deus da guerra, Zeus era o pai de todos, Artemis era a deusa da caça, Diana era a deusa da caça, Artemis, se não me engano, era a deusa do amor, e assim por diante. A cada relação e sensação humana havia um deus para aquela sensação. Baco era o deus da alegria, o deus do vinho, e assim por diante. Da forma como o tempo foi passando, nós fomos atribuindo a cada um desses deuses uma imagem, e inclusive a Zeus. Então, inclusive, uma das consideradas maravilhas do mundo antigo era a estátua de Deus, de Júpiter, que havia em Roma. E Júpiter nada mais era do que Zeus, o deus importado da Grécia. Que os romanos, quando eles dominaram a Grécia, eles tomaram toda a filosofia grega, os seus deuses, e trocaram de nome. Então Zeus passou a ser Júpiter, e assim por diante. Trocaram os nomes dos deuses, mas o que esses pressupostos eram os mesmos. Então nós necessitávamos criar uma imagem para que compreendêssemos Deus. E a imagem criada por Deus naquela época perdurou até pouco tempo. Por exemplo, se você for perguntar para as crianças como elas veem Deus, elas dizem o seguinte: Deus é um homem velho, sentado num trono, cabeludo e barbudo, né? As crianças têm essa imagem de Deus, que elas chamam de imagem antropomórfica, de que Deus é semelhante a nós. E isso é algo que nós trazemos do passado como sendo verdadeiro também, porque não podendo ser Deus, nós achamos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. Vocês já ouviram isso em algum lugar, eu acredito, né? Por que colocou-se isso? Por uma necessidade que nós tínhamos de nos equiparar a Deus, porque nós não compreendíamos quem poderia ser Deus. E hoje, temos condição de compreender o que é Deus? Nós temos condições de entrar, de descobrir
de compreender a natureza íntima de Deus, apesar do Espiritismo nos ensinar muitas coisas, nós conseguimos compreender a Deus? Não. Ainda não temos condição de compreendê-lo na sua totalidade, mas o Espiritismo nos auxilia a compreender alguns atributos que Deus deve ter, sem o que ele não seria Deus. Quais seriam esses atributos? Deus é eterno. Deus sempre existiu. Porque se Deus não fosse eterno, nós poderíamos imaginar alguém que tinha sido criado, que existia antes que Deus, e deu origem a Deus. Deu para entender? Portanto, este ser que existiria antes de Deus e que criou Deus, seria Deus. Só trocar de posição. E que tudo foi criado por Ele. Por isso que Ele é eterno. Deus teve um começo? Se Ele teve um começo, Deus envelheceu? Ou Deus envelhece? Se Ele teve um começo, Ele evoluiu. Se Ele evoluiu, Ele se modificou. Se Ele modificou, Ele não é imutável. Dá para nós imaginarmos que, se Ele é mutável, Deus pode acabar. Não é possível? Não é factível esse tipo de pensamento? Ora, para que Ele permaneça, para que Ele não desapareça, para que Deus não morra, é necessário que Ele seja imutável, até para que o universo tenha estabilidade. Porque vamos imaginar que Deus mudasse. Tá certo? Deus mudou. Deus acordou hoje de manhã e falou assim: eu vou trocar o vermelho pelo verde. Vocês já imaginaram que confusão que seria trocar o vermelho pelo verde? Você já imaginou se Deus tivesse esses insights e modificasse alguma de suas leis? O que aconteceria conosco? Agora estou falando do ponto de vista físico. Nós não existiríamos. Porque essa imutabilidade, essa mudança, levaria à instabilidade. Deus é único. Se tivessem dois deuses, um torcendo para o Palmeiras e outro torcendo para o Corinthians, o que ia acontecer? Pensou? Um gostando de uma coisa, outro gostando de outra. Poderia haver discussão. E já pensou Deus brigando com Deus? Dois deuses brigando entre si? Ia sobrar para quem? Para a gente. Então, há necessidade de que Deus seja único. Mas aí ele poderia existir um mais forte que ele. Podemos imaginar um Deus mais forte e outro mais fraco. O Deus mais forte seria Deus, o Deus mais fraco seria um ser subordinado a ele. Não Deus. Deus é um só. Imaterial. Esse imaterial está ligado também à questão da imutabilidade. Porque se Deus fosse material, e nós sabemos que a matéria é passível de transformação. Você pode extrair minério da terra, passar por esse minério por determinados processos produtivos e transformar o minério em outros objetos. O ferro em lingote, o ferro em aço, o aço você pode depois fazer essa parte que é da parte do computador, pode transformar em parafuso, pode transformar em pedestal, você pode transformar. Mas a matéria seria passível de mudanças, de transformações,
E se Deus sofresse transformações, Deus também não seria mutável, porque uma ideia iria contra a outra. Deus é onipotente. O que é onipotente? Deus, ele tudo pode. Se você imaginar que Deus não possa alguma coisa, ele já não é Deus. Porque você poderia imaginar algum ser que pudesse fazer aquilo que Deus não pode fazer. Este novo ser seria Deus. E se ele tivesse sujeito a ser suplantado por algo, este algo seria Deus. Então Deus tem que ter as suas perfeições, os seus atributos no mais alto grau, ao ponto de nós não podermos imaginar algo que o suplante. E o atributo mais importante que Deus deve ter é ele ser soberanamente justo e bom. Por que soberanamente justo e bom? Porque se Deus não fosse bom, se Deus fosse parcial, se Deus não olhasse e julgasse as questões com equidade, não haveria estabilidade também no universo. Porque nós, enquanto humanidade, há 3.800, 4.000 anos atrás, enquanto estagiávamos na região do Oriente Médio, nós acreditávamos que Deus podia ser comprado com um azeite, com uma oferenda, com um animal em sacrifício a ele. Nós fizemos isso. Lembra do tempo que a gente estava lá junto com os hebreus? Nós acreditávamos em um Deus único, mas nós sacrificávamos a esse Deus único naquela época pombas, nós sacrificávamos animais, nós deitávamos azeite no templo e comprávamos, entre aspas, o beneplácito de Deus para as nossas ações. Porque se a gente agisse errado, nós poderíamos dar 1 quilo, 2 quilos de farinha, 2 ou 3 litros de azeite e comprar o perdão de Deus. E isso aconteceu até bem pouco tempo atrás, quando nós buscávamos alguém que pudesse nos perdoar em nome de Deus. Jesus, quando aqui esteve há 2.000 anos atrás, ele modificou o conceito errôneo que nós tínhamos a respeito de Deus, dizendo que Deus não queria a nossa perdição, mas Deus queria a nossa salvação. Dizendo que o principal preceito que nós deveríamos seguir era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo como a si mesmo. E aí vem as palestras do Isaías, para quem teve a oportunidade de assistir, quando ele falou a respeito de Deus, né? E perguntou-nos se nós entendíamos Deus e compreendíamos Deus. Como é que nós poderíamos amar a Deus se nós não amamos o nosso semelhante? Como é que nós podemos amar a Deus se não somos caridosos, compreensivos, tolerantes com aqueles que agem e pensam diferente de nós? E esse princípio que Jesus trouxe há 2.000 anos atrás, ainda em nossas mentes causa espécie. Porque como é que Jesus disse: se alguém lhe fere uma face, ofereça a outra? Como é que vocês já imaginaram a figura? Alguém vem e me dá um tapa, a imagem que veio para eles, e como é que eu vou dar outra face para que ele me esbofeteie também? Não é? Esse conceito parece
caibem dentro da gente. Só que Jesus falava de maneira figurada. O que ele queria dizer com isso? Que se alguém nos fere com uma face, se alguém nos agride de determinada forma, oferecer a outra face é você fazer a este que lhe agrediu, agir com este que lhe agrediu, de maneira diferente da que ele age. Então, se ele me ofendeu, eu não vou retrucar e ofendê-lo também, mas eu vou tratá-lo com urbanidade, com respeito, com amor, com carinho. O que vai acontecer? Numa segunda oportunidade, antes de nos agredir, talvez ele pare e pense: será que é esta maneira que eu devo agir? E com isso fará com que nós cresçamos em entendimento e compreensão e evoluamos, porque afinal de contas o objetivo maior nosso é de crescimento, é de evolução, é de aprimoramento. E isso a doutrina nos informa, isso a doutrina nos coloca. Se Deus não fosse soberanamente justo e bom, o que seria de nós? Quantos equívocos em nossas existências nós já cometemos? E nem por isso Deus nos condenou a arder no mármore do inferno, como diz aquela novela lá há algum tempo atrás. Não, o nosso destino é a perfeição, o nosso destino é o bem, o nosso destino é uma condição de amor entre todos. Os erros são naturais para aqueles que transitam, para aqueles que estão a caminho. Quem nunca errou? Todos nós cometemos equívocos. Qual de nós não lançou uma palavra e depois se arrependeu e falou assim: maldita hora, o termo não é maldita, né? Maldita hora que eu fui abrir a minha boca para dar opinião sobre aquilo, né? Quem de nós não fez isso? Quem de nós não proferiu uma frase e depois se arrependeu por tê-la proferido? Qual de nós não errou? E Deus nos condena? Não. Deus não nos condena. Deus nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para que nós aprendamos, para que nós cresçamos, para que nós nos tornemos perfeitos. E Ele invariavelmente está ao nosso lado, apesar da gente achar que não, porque às vezes a gente briga com Deus. Às vezes acontecem determinadas situações, determinadas coisas na nossa vida, e que nós acabamos de uma maneira ou de outra brigando com Deus, achando que houve injustiça por não compreender, achando que nós somos tratados com demasiada força, sem saber as razões por as quais passamos por aqueles momentos, por aquelas situações. Se nós não partirmos do pressuposto de que Deus é soberanamente justo e bom, a nossa vida pode se transformar num caos, porque nós não vamos ver sentido nas coisas. Como eu disse anteriormente, nós, enquanto matéria, somos regidos pelas leis físicas, e os espíritos são regidos pelas leis morais. E quando nós falamos em leis morais, quando nós falamos em leis que nos regem, logicamente não podem ser as leis que nós humanos criamos, porque as leis que nós humanos criamos, elas são concernentes, elas são coerentes ao nosso estágio evolutivo, à nossa compreensão e à nossa evolução num determinado instante. Há 300 anos atrás, a mulher não tinha alma. Era um conceito.
A questão de 50 anos atrás, o homem, entre aspas, a lei humana, permitia que o homem matasse a mulher para lavar a sua honra. Olha, cada coisa. Se a gente falar um negócio desse hoje, é algo que a gente acha descabível. Mas, no entanto, era aceitável há algum tempo atrás. E nós evoluímos, e a sociedade evolui, e o homem evolui para a perfeição, e isso é certo. Porque nós olhamos, qualquer que seja o campo da humanidade que nós nos detivermos a verificar, nós vamos ver que o mundo evoluiu. Na ciência, na medicina, no direito, no respeito ao semelhante. Em todos os sentidos o homem evoluiu, em todos os sentidos o homem se aperfeiçoou. Estamos próximos da perfeição? É óbvio que não. Temos muito a trilhar ainda? É lógico que sim. Mas nós estamos no processo evolutivo, sim, e só não vê aquele que é muito pessimista, aquele que acha que nós não temos jeito, mas nós temos, principalmente porque Deus assim o quer. Para as nossas relações existirem, para que nós pudéssemos conviver bem, Deus estabeleceu as suas leis divinas ou naturais. Leis que aparentemente são conflitantes entre si, mas que não são. Só para citar, tá? Porque se a gente for entrar no questionamento de cada uma dessas leis, nós não vamos sair daqui. Mas as leis naturais seriam a lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Essas 10 leis, podia ser 11? Podia. Podia ser 22? Podia. Porque, na verdade, aqui, os Espíritos colocaram desta forma para que nós pudéssemos nos entender. Mas não são somente essas 10 leis. Existem muitas mais. Existem leis que ainda nós somos ignorantes para compreender, para entender. Jesus, quando aqui teve 2000 anos atrás, que esteve, ele disse que ele falava por parábolas. Por quê? Porque nós não tínhamos condição de compreender aquilo que ele dizia. E nos disse que, passado o tempo, ele nos mandaria um Consolador, o Espírito de verdade, que iria restabelecer aquilo que ele tinha dito. E que viria explicar outras coisas que ele não tinha dito. Ora, se o Espírito de verdade veio restabelecer algumas coisas, é que nós, ao longo do tempo, deturpamos as palavras do Cristo. Porque senão não seria necessário restabelecer aquilo que ele havia dito. Da mesma maneira, Jesus fica patente que Jesus não teria dito tudo, porque se ele tivesse dito, o Espírito de verdade, o Espírito de verdade não precisaria esclarecer pontos que ele deixou em aberto. Mas nós, há 2000 anos atrás, não tínhamos condição de compreender. Jesus já causou um atrito extremamente grande com os poderosos de então, quando ele mudou a lei mosaica, dizendo que era errado o olho por olho, dente por dente, mas que ao contrário, que nós devíamos amar, que Deus era amoroso, que nós devíamos amar o nosso irmão. Quantos exemplos Jesus deu em sua existência
de que nós deveríamos ser caridosos, deveríamos ser tolerantes, deveríamos compreender, deveríamos perdoar. E nós até hoje estamos nesse processo de aprendizado. Mas nós estamos chegando lá. E vamos chegar. E o mundo não vai acabar. O mundo não vai ter um fim, como muitos pensam que vai. Porque na verdade, nós espíritos somos eternos. Nós somos, sim, criados num determinado instante por Deus, mas a partir do momento em que nós somos criados, nós não teremos fim enquanto espírito. A nossa evolução vai se dar de muitas outras formas que nós não conseguimos aprender ainda, mas vai continuar. A vida não se encerra com um fenômeno chamado morte. Enfim, a ideia era trazer um panorama do que seria Deus. A ideia seria trazer uma ideia para que nós pudéssemos discutir e conversar a respeito de conceito Deus. Porque esse conceito Deus, ele se modifica ao longo do tempo. Modifica de acordo com a nossa compreensão. Ele modifica de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Quanto mais nós nos debruçarmos sobre as informações trazidas nos livros espíritas, quanto mais nós nos debruçarmos usando a razão, o raciocínio nas informações acerca de Deus, nós vamos percebendo e nos aprofundando em nuances que antes nós achávamos que não estava ali. Mas isso nunca estava escrito no livro dos Espíritos. Você lê a primeira vez, lê a segunda, você fala assim, mas isso aqui não estava. Colocaram algo novo. E já estava lá. Simplesmente nós ainda não tínhamos olhos para ver. Não tínhamos condição de compreender aquilo que estava embaixo do nosso nariz sempre. Vocês já ouviram falar da expressão o ovo de Colombo, né? Colombo, numa reunião, se dispôs a colocar um ovo em pé. E ele foi menosprezado pelas pessoas que estavam naquela sala. Aí ele pegou um ovo, quebrou o fundinho do ovo, colocou o ovo em pé e o ovo parou em pé. Aí ele não falou, mas assim até eu. Mas ele não falou em que condição. Ele precisou fazer primeiro, depois todo mundo fazia igual. Mas depois que ele fez. Então tem muita coisa a respeito de Deus, sobre o entendimento de Deus, sobre o aprofundamento dos seus ensinamentos, que à medida em que nós estudarmos cada vez mais, nós vamos compreendendo também cada vez mais. Enfim, aproveitando esse momento, eu gostaria de pedir a todos para que cerrássemos os nossos olhos, que levássemos o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, divino mestre, a quem agradecemos pelo amparo que nos tem dado ao longo das nossas diversas existências. Obrigado, mestre, pelo Evangelho, roteiro de luz que nos deixaste. Pedimos que envolva a todos nós em vibrações de paz, de carinho e afeto. Não se esqueça, mestre, daqueles que se encontram nos asilos, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, prostíbulos, enfim, aonde haja um coração em desequilíbrio, aonde haja alguém soluçando de tudo, possa a sua luz, possa o seu amor se fazer presente com cada um deles. Ampara os nossos dirigentes em todos os níveis para que possam encontrar as melhores soluções para a nossa vida de relação.
Abençoa os nossos queridos que já retornaram ao mundo espiritual. Dai a cada um o amparo e a proteção para que possam aprimorar-se, crescer e trabalhar pelo bem. Ampara e auxilia as vibrações que nesse momento colocamos, nossas dificuldades e as nossas dores mais íntimas. Possam os nossos queridos, os nossos amores se restabelecer, voltar ao nosso caminho, ao nosso caminho, junto do nosso afeto. Mestre Jesus, se conosco hoje e sempre, abençoa-nos. Graças a Deus.